Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Deus te abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra e ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 38. E o subtítulo aqui diz: O poder de Deus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E ele continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso nas nossas vidas e a gente consegue ver o agir e o atuar de Deus em todos os momentos. Em primeiro lugar, aquilo que a gente tem a observar nessa palavra é que, às vezes, aos olhos humanos, é um problema pequeno, é um problema simples, mas o nosso Deus, tudo aquilo que nos impede de seguir o caminho do Senhor, de servi-lo, de fazer a vontade dele, tudo aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que é um problema na nossa vida, o Senhor, seja um problema grande ou pequeno, o Senhor é Deus de misericórdia para solucionar na nossa vida. A palavra de Deus vem mostrando que a sogra de Pedro estava com a febre alta, estava ali deitada, mas o Senhor Jesus se inclinou e colocou as mãos sobre ela. Então Deus, ele vem para nos mostrar que, apesar de tão grande, tão poderoso, ele é um Deus misericordioso na nossa vida e se colocou em lugar de servo, colocando as mãos sobre aquela mulher, se inclinando para servir, para colocar aquela mulher para caminhar novamente, saber o que é o prazer de estar na presença do Senhor e poder cultuar ao Senhor, não ter nada para barrar, nada para segurar a adoração ao Senhor, o servir ao Senhor com prazer, com alegria. Então a Bíblia vai dizer assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Quer dizer, quando algo que nos barra, algo que nos para, é tirado do nosso caminho, o nosso posicionamento diante de Deus é se levantar imediatamente para servi-lo. Servir de todo o nosso coração. Que não seja dor, que não seja dificuldade, luta. Nada nessa vida venha parar o nosso servir a Deus. O nosso se entregar ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Nada venha nos barrar de servir a Deus.
Nós sabemos, igreja, e reconhecemos que o nosso Deus ele é grande, ele pode fazer todas as coisas. Mas mesmo ele não fazendo, ele não atuando, nós venhamos continuar adorando, glorificando, bendizendo, exaltando. Porque nós já o recebemos, ele já está perto de nós. Ele já está na nossa vida. Nós oramos ao Senhor, Senhor nos ajuda, Senhor nos livra, Senhor nos cura, sim. Mas se ele não fizer, só de ter a presença dele já é maravilhoso. Mas saiba que a sua oração ela não é vã. Mas o Senhor ele continua a nos ouvir. Que você não se entristeça, não se frustre por conta de uma oração que não foi atendida. Pelo contrário. Sabe que o Senhor está perto, está cuidando de cada um de nós. Nós lemos na palavra de Deus que ele expulsou sim aquela febre. E não existe nada que o Senhor não possa fazer. Mas ele sabe que você já chegou numa maturidade que ele fazendo ou não fazendo, ele permanece sendo Deus. Ele permanece sendo o Senhor sobre a sua vida. E aí a Bíblia vai dizer aqui, no 40, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. Glória a Deus. E aí eu volto a dizer, que independente da barreira, da dificuldade, o nosso Deus ele permanece o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. Mas ali o Senhor veio para atuar, arrancando aquela barreira, aquela dificuldade. Ele também continua sendo o mesmo para tirar as barreiras da nossa vida. Aqui na vida dessas pessoas era uma enfermidade. É algo que impossibilitava eles de servir a Deus. Que impossibilitava de se achegar a Deus. É interessante que a Bíblia diz que quando a febre foi expulsa, aquela mulher passou a servir Jesus. E os outros? E os outros que tiveram a barreira retirada de sua vida? Tiveram a enfermidade retirada. Tiveram o espírito maligno, os demônios retirados da sua vida. Então, quantas pessoas já receberam a graça de Deus, o toque de Deus, o poder de Deus, a libertação dos demônios, recebeu a cura de enfermidades e não serviram. Só apenas receberam o que Deus tinha para dar e não serviram a Ele. Quantos? E não permaneceram e não guardaram a palavra. Quantos? Então nós vemos que o Evangelho, ele não para de ser semeado. Ele é semeado dia e noite. O Senhor Jesus, ele continua visitando, ele continua passando de casa em casa, de família em família, de vida em vida. O Evangelho, ele está chegando. Mas nem todos têm dado valor. Só querem o Senhor no momento de receber uma libertação, uma cura. Mas estão dispostos a servir ao Senhor imediatamente? O coração está voltado para o Senhor para servi-lo imediatamente de forma voluntária? Ou só quer receber aquilo que Ele tem para dar? Então o Senhor, Ele ali curou sim
Ele libertou sim. Ele tirou a barreira sim. E agora, qual é a desculpa? Ele mostrou o poder dele sim. Mas mesmo assim tem muitos que não permanecem. Mesmo vendo o poder de Deus. Mesmo vendo o agir de Deus. Mesmo vendo o cuidado de Deus, a graça de Deus. Às vezes alcançam a autoindependência que acha que não precisa do Senhor. Foi só por aquele momento, foi só por aquela hora. E já não busca algo maior com Deus. Uma intimidade, uma vida espiritual profunda na presença do Senhor. Então o que cabe a nós? O que cabe a nós é descermos. É descermos porque a barreira já foi tirada da nossa vida. As escamas já caíram dos nossos olhos. O que falta para servirmos a Deus com inteireza de coração, com integridade, de forma voluntária ao Senhor? Não precisa ninguém falar. É servir a Deus de forma voluntária. Foi o que essa mulher fez. Quando a febre foi expulsa ali, saiu dela. Servir de todo o coração ao Senhor, com alegria, não com pesar, com peso de obrigação, mas com alegria. Eu estou fazendo para o meu Deus, para o meu Senhor. É para a glória do meu Deus, é para a glória do meu Senhor. Reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a libertação, reconhecendo a graça, reconhecendo o sacrifício de cruz, reconhecendo. A Bíblia vem dizendo aqui que os demônios reconheciam que Jesus é o Cristo. Alguns reconhecem só por algum momento, por um tempo. Os demônios aqui falaram, manifestavam falando que é o Cristo, é o Filho de Deus. Então é necessário reconhecer que Ele é o Filho de Deus nas nossas vidas. Se não fosse Ele, nós não chegaríamos até aqui. Não teríamos o perdão se não fosse Jesus. Os demônios reconhecem, o ser humano está demorando para reconhecer. Mas a Bíblia vai dizer que toda boca confessará e todo joelho se dobrará. E dirão que só Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse grande dia. E aí a Bíblia vai dizer assim no 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Foi para um lugar solitário. As multidões procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Glória a Deus. Jesus ele deixa aqui um exemplo para mim e para você. Que nós precisamos, em alguns momentos, ficar solitário. Para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para falar com Deus. Passa o seu dia, você fala com tantas pessoas, nós falamos com tantas pessoas. E Deus? Nós falamos com Deus, nós buscamos ficar solitário, fechar a porta do nosso quarto e ficar em secreto, como diz a palavra? E o nosso Deus em secreto também nos responderá. Nós precisamos disso. Então aqui Jesus está nos dando um exemplo. Que nós precisamos deste tempo de comunhão. Porque o tempo no qual a gente está vivendo é um tempo de apostasia, de frieza, de abandono da fé. E se eu e você não orarmos, não buscarmos, não descermos, cada dia vai ser pior. Cada dia vai ser pior. Mais corações contaminados, se nós não buscarmos a Deus. Não buscarmos uma comunhão verdadeira com Cristo Jesus. Se não houver esforço da nossa parte. Aí eu volto na sogra de Pedro novamente. A partir do momento que a febre saiu dela,
A Bíblia está dizendo aqui, imediatamente. Ah, ela esperou, não. Imediatamente. Então cabe isso a nós. É imediatamente. Para viver para Deus, para viver em Deus, para glorificar o nome do Senhor. Não podemos perder tempo. Temos que servi-lo imediatamente. Fazer a vontade dele imediatamente. Às vezes temos pressa para tantas outras coisas. Planos, projetos, pensamentos, desejos. Para essas coisas é imediato para cumprir o seu desejo, a sua vontade. E para fazer a vontade de Deus é imediato? Ou tem ficado para depois, tem ficado para a última hora? Se der, se der eu faço. É isso que Deus quer de mim, de você? Ou nós não somos gratos a Ele pelo que Ele é na nossa vida? Nós não demonstramos a Ele gratidão por tudo que Ele é na nossa vida. Pelo levantar, pelo abrir dos olhos, pela saúde, pelo respirar. As pessoas se esqueceram de dificuldades que viveram. A dor já passou. As pessoas se esquecem e acham que não precisa mais. Não precisa de tanto esforço, eu não preciso mais buscar Deus. A Bíblia vem dizendo assim que feliz é aquele que medita na lei do Senhor noite e dia. Noite e dia, nós precisamos dessa palavra, noite e dia. A Bíblia vai dizer assim, na parte B do 42, as multidões procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não deixasse. Glória a Deus. As multidões o procuravam e insistiam que não os deixasse. Nós podemos interpretar, e dizer que em outras passagens vai dizer o quê? Que eles buscavam, eles gostariam do pão que Jesus tinha para dar, da cura, da libertação. Mas aqui você vê uma insistência do povo, da multidão. Porque se você parar para entender, aqui já era de madrugada. Já era noite. Já era noite, a Bíblia está dizendo aqui. Que já era noite e aquele povo estava ali. Jesus se apartou deles, depois eles correram buscando onde ele estava. O que Deus está nos ensinando? Ele está nos ensinando a buscar Ele em todo momento. À noite talvez nós buscamos o descanso, o nosso repousar para amanhã trabalhar talvez. Mas para buscar a Jesus é necessário um esforço a mais da nossa parte. Eles tinham tanta necessidade de Deus, só faz isso quem tem necessidade de Deus. Buscar a Deus à noite, num tempo que talvez não seja propício. Esse tempo aqui é propício para me alimentar, depois eu vou dormir. Nós temos que quebrar essa nossa rotina às vezes para fazer isso. Nós não temos que viver como o mundo vive. Temos que quebrar as barreiras, essas programações para buscar a Deus. É por um bom motivo. É por um bom motivo. É para buscar o Senhor. A Bíblia vem dizendo que eles procuravam Jesus, buscavam Jesus. E quando encontraram, pediram que não os deixasse. Isso é o que? Necessidade de Deus, necessidade da presença de Deus. Então significa o quê? Se você tem necessidade de Deus, se eu tenho necessidade de Deus, eu não vou buscar o Senhor apenas no culto, mas eu vou buscar o Senhor à noite, eu vou buscar o Senhor nas madrugadas, eu vou buscar o Senhor no momento que talvez não é propício, mas eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou clamar a Deus.
Porque eu tenho necessidade que Ele não me deixe. Eu tenho necessidade que Ele não me deixe. E aí a Bíblia vai dizer assim no 43, mas Ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. E aí entra aquilo que eu disse, o Evangelho continua sendo anunciado, continua sendo pregado, a palavra está aí. A palavra está aí. E eu gostaria de deixar uma mensagem também para aquele que anuncia, aquele que prega o Evangelho. Que não venha desanimar. A Bíblia diz assim que nós não podemos deixar de semear, não podemos dar descanso à nossa mão. Continua semeando, você não sabe qual vai vingar. A Bíblia vai dizer assim que nós temos que pregar o Evangelho dentro de tempo e fora de tempo. Mas estamos aqui semeando a boa palavra, a semente, do Senhor, a palavra do Senhor. E no tempo certo vai dar fruto. No tempo certo vai dar fruto. O crescimento quem vai dar é o Senhor. Na hora dele, no tempo dele. Mas nós temos que fazer o nosso papel de servo, continuar semeando. Continuar semeando. Talvez da onde você pensa que não vai vingar, que não vai dar certo, é onde Deus vai fazer brotar. É onde Deus vai fazer brotar. Então que venhamos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, pois Ele é maravilhoso sobre nós. Não existe nada, nenhuma barreira. A Bíblia diz assim, o que nos separará do amor de Deus? Será altura? Será profundidade? Será fome? Será medo? Será nudez? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. As dificuldades que eu e você passamos nessa terra, talvez seja árduo, dolorido, sofrimento, mas de Cristo eu não largo. Esse tem que ser o nosso pensamento. Eu posso passar o que for nessa terra, de Cristo eu não largo. Tiramos pela história de Lázaro, que sentia ali desejo de comer da mesa do rico. Nós tiramos por ali o homem que estava doente, o homem que estava mendigando, o homem que estava sofrendo. Mas a Bíblia diz que ele foi salvo. Por que será? Porque não abandonou Cristo, irmão. Não abandonou Cristo. Não é porque ele estava naquela situação mendigando que ele deveria abandonar Deus. Ele poderia muito bem o que dizer? Onde Deus está? Ele não está vendo a minha situação, Ele não está vendo a minha dor, Ele não está vendo a minha enfermidade? Ele não tem poder para fazer essas coisas? Ele tem poder para fazer, mas Ele quer fazer? Talvez seja necessário passarmos por certas coisas para que sejamos moldados, para que sejamos sensíveis, para que sejamos sensíveis na mão do Senhor para lidar com situações. Deus, Ele nos leva a processos. E Ele morreu naquela situação. Será que ninguém enxerga isso? Eu falo isso, ninguém enxerga, porque a gente vê hoje tantas pregações falando de prosperidade, prosperidade. Nosso Deus, Ele derrama sim poder de prosperidade. Ele derrama prosperidade. Ele nos supre em todas as nossas necessidades. Mas nós não somos tolos. Nós não somos tolos que não conseguimos entender que isso aí não é para todos. Deus, Ele vai chamar uns para ser patrão, para ser empresário, outros para ser funcionário. E é isso que vai acontecer. Cada um no seu devido lugar. Só que na casa de Deus isso
Na casa do Senhor, somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, que venhamos reconhecer mais e mais o Senhor, o poder de Deus, o agir de Deus, e agradecer, ser grato a Ele por tudo nas nossas vidas. E saber que independente de acontecendo ou não acontecendo, Ele é Deus. E que nós temos necessidade dEle. Não se esqueça disso. Temos necessidade dEle. E temos que pedir, orar, clamar, para que Ele não nos deixe, para que Ele trate a nossa vida, o nosso coração, para que possamos servi-lo, e servi-lo com alegria. E essa é a mensagem que o Senhor Ele colocou no meu coração. Eu tenho a certeza que essa boa semente vai brotar na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua santa palavra. Meu Deus, que essa boa palavra ela venha chegar no coração necessitado, coração aflito, cansado, sobrecarregado. Mas que o Senhor, meu Deus, venha fazer nova todas as coisas, Pai. Que toda tristeza, toda angústia, todo prendimento ao passado, Senhor, meu Deus, caia por terra. Em nome de Jesus. Todas as barreiras que os impedem de avançar caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Seja, meu Pai, uma doença, seja uma enfermidade, seja o que for, meu Deus. Uma memória, uma lembrança. Meu Deus, que nada, Senhor, os impeça de estar na Tua presença. Seja, meu Pai, espíritos malignos, caia por terra, abandone a casa, abandone a família, abandone os filhos, abandone o casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai, age com misericórdia. Em nome de Jesus, que a maravilhosa luz possa brilhar dentro deste casamento, dentro desta casa, desta família, no meio da criação dos filhos. Que brilhe, meu Pai, no trabalho, aonde o Teu povo estiver. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. E assim, desde já, nós Te agradecemos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.